Entra no ar a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o fato do momento, a pauta da ocasião, em destaque aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha. No ar pelos canais 26 e 526 da NET, nossa gente se vê por aqui. Ainda você pode nos acompanhar também pelo Facebook, TV Serra Farroupilha, vai lá. Curte a nossa página, acompanhe, siga a nossa página, esse conteúdo na íntegra também aí na página do Facebook. Ainda tem a nossa grande biblioteca com todos os conteúdos que são produzidos, organizada numa playlist em editorias junto ao canal no YouTube da TV Serra Farroupilha. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative o sininho. Quando houver novos conteúdos, você será comunicado. E ainda também o nosso Instagram com os destaques do momento. Bem, eu quero pedir licença nesse momento para fazer a remoção da máscara única e exclusivamente durante o período do vídeo. Nós precisamos continuar usando a máscara. Nosso convidado, que já está aqui nos estúdios também, o presidente do Observatório Social de Farroupilha, Carlos Alberto Paese, também faz a remoção da máscara nesse momento. A pauta do dia hoje, as ações do Observatório Social de Farroupilha no período da campanha política, da campanha eleitoral. A gente sabe que o Observatório Social tem se posicionado em Farroupilha como uma grande ferramenta de fiscalização dos atos do poder público, seja ele municipal, estadual ou até nacional, mas com a maior atribuição aqui no poder público municipal é o zelo, é o cuidado ao recurso público, ao dinheiro público, que é meu, é seu, é nosso. E também o Observatório preza muito pela transparência, pela boa política. A gente ouve falar muito da nova política, da velha política, mas enfim, da política feita com transparência e com seriedade. Presidente Carlos Alberto Paese, antes de lhe questionar, seja bem-vindo, tudo bem? Agradeço a oportunidade, espero poder passar para os ouvintes e telespectadores as ações, o que a gente está fazendo com o Observatório. O Observatório já está consolidado, a gente tem a felicidade de poder dizer isso, a população já ouviu falar tanto do Observatório, que eu canso, não canso de dizer que quando assumi o Observatório lá no primeiro mandato, eu disse que eu gostaria que o Observatório passasse desapercebido. Lembro e recordo desta manifestação. Porque se o Observatório passasse desapercebido, era porque as coisas estavam correndo dentro da normalidade. Como deveriam ser. E dentro da legalidade. O Observatório Social agora está fechando mais um quadrimestre, agora no mês de outubro. Nesse mês nós vamos fazer uma assembleia, só não definimos a data. Essa assembleia ela vai ter que ser virtual. Infelizmente, em função da pandemia, a gente não pode fazer ela ainda presencial. Já fizemos a anterior nessa modalidade. E a gente já aproveita para convidar a população para que veja. Tá? Existem números, existem dados, existem informações do que ocorreu nesses últimos 4 meses. Eu não vou contar a história lá de trás do Observatório, porque eu não vejo isso como necessário, porque já está... O povo já sabe o que aconteceu, que por trabalhos do Observatório a gente conseguiu economizar até hoje mais de 17 milhões de reais em Farroupilha. Mais de 17 milhões de reais. Isso é história. Tá? Agora vamos começar a trabalhar mais no presente. Só para mostrar a grandeza do número, é mais do que o valor que o município repassa anualmente para o nosso hospital de Farroupilha. Só o município. E que aí tem, como eu vou dizer assim, a gente tem que... bom, tu colocaste bem, é só o município. Somente porque aí vem as verbas federais. Sem verbas federais e recursos do próprio Estado também. Tá. Só com recursos próprios da administração municipal. A gente tem que fazer essa conta, a gente fala 17 milhões, parece um valor, né, muito grande, é um valor muito grande, mas a gente divide isso por número de meses que o Observatório existe, e aí a gente vê o quanto lucrativo, se o Observatório fosse uma empresa, o quanto lucrativo ele é para a sociedade. Qual é a média mensal que tem dado? Uma economia em torno de quase 300 mil reais, e o Observatório arrecada 5 para se manter, para fazer a estrutura toda.
Então, a lucratividade, vamos usar esse termo, é muito grande. O superávit que gera para o cidadão é muito grande. Lógico que se a gente tivesse muito mais voluntários, nós teríamos muito mais ações. Tá? A gente fica limitado porque o voluntário ele não recebe nada e ele se dispõe o tempo que ele pode. 1 hora, 2 horas, o que é possível. Então, o que acontece? Então, muitas vezes a demanda por trabalhos para aferições que a gente gostaria de fazer, nós não temos pessoal suficiente para atender tudo isso. A gente agora está fazendo um trabalho grande, isso vai levar esse ano e talvez uma boa parte do ano que vem, onde a gente vai mostrar, a gente quer que todas as entidades que recebem recursos públicos, tá, disponibilizem de 4 em 4 meses, assim como o Poder Público Municipal está pedindo também agora, uma prestação de contas do que eles receberam. Quadrimestral. Quadrimestral. Tá, e a gente já está aproveitando para pedir para as entidades que recebem recursos do Poder Público, do gestor público, seja ele federal, estadual, municipal, que também informem nos seus relatórios, lá nas notas explicativas, alguma coisa, ou quando forem dar uma entrevista, né, a quantidade de servidores que são cedidos pelo Poder Público Municipal, pelo Estado, pela União. Porque isso não aparece como, vamos dizer assim, verbas que foram repassadas. Porque se a pessoa está trabalhando lá, ela tem um salário, ela tem INSS, ela tem Previdência Social, ela tem Fundo de Garantia. Todos os encargos sociais. Todos os encargos sociais. Isso tudo, se tu pegar num ano, dá um volume. Então é muito fácil dizer assim, não, eu recebi do município 100 mil reais, mas eu tenho mais 2 funcionários que recebem, vou colocar aqui, estava 2 mil reais. Sim. Se tu somar já dá 24 mil, aí tem mais 13º, depois tem mais férias, mais 1/3 de Chega férias. lá 40 mil. Mais encargos sociais. Então, isso não é divulgado. Eu acho que as E é um entidades custo, né? têm que divulgar também isso. Porque isso é dinheiro do cidadão que está sendo empregado no desempenho de uma atividade. Lógico que esse profissional está ajudando lá uma entidade, a PAI, ajudando a MAFA, ajudando a qualquer uma das entidades. Mas é um recurso do cidadão que está indo para lá e não é divulgado, porque isso quem paga é o gestor público municipal. Sim. Agora... É interessante, né? Porque qualquer entidade, associação, enfim, seja a PAI, seja a MAFA, uma associação de moradores, enfim, quem recebe, sei lá, 500 reais do poder público, 100 reais, tem que prestar conta onde foi aquilo, Exato. porque é o recurso da municipalidade, de todos, né? Do cidadão, de quem recolhe tributos. Sim. Então, a gente viu agora num episódio, há poucos dias atrás, o governador querendo fazer uma reforma tributária e dizendo que não ia aumentar imposto, então a gente participou junto com... E conseguimos, graças às forças vivas da cidade, as entidades da cidade se uniram, e Farroupilha foi muito importante nisso, porque ela teve um papel de destaque junto à Federação, lá junto com a Simone Leite, que é a presidente da Federação, um trabalho grande da SIX, com todas as outras entidades, Sindilógia, Sindigêneros... O próprio observatório, OAB... Todo mundo trabalhou para dar subsídios exatamente para quê? Cobramos dos nossos deputados, mostramos as informações que nós conseguimos, vamos dizer assim, apurar e deixar transparente para eles que não era boa para a população aquela proposta do governador. A pressão foi grande, aí outras entidades de outras cidades também se engajaram nisso e se conseguiu que o governador retirasse o projeto. Recuasse. Então, essas são ações assim que a gente não vem a público e a gente trabalha junto com as outras entidades. O que Farroupilha está conseguindo é juntar todas as entidades de novo. Que muitas vezes o gestor público tentou enfraquecer essa força, porque ele brigou com todas as entidades. E hoje as entidades estão mais unidas ainda, então é a força. Se a população estiver unida e engajada nos movimentos, todas as vezes nós vamos ter resultados benéficos para nós, não para os políticos e nem para os caras que querem só se eleger ou se manter no poder.
É importante, né? Só fazendo um parênteses, depois a gente entra na questão da eleição, mas a união das entidades. Cada entidade representa um determinado segmento da própria comunidade. A OAB vai representar os advogados, o Sindlojas representa o comércio varejista do município Sindgêneros, comércio de gêneros alimentícios. Então, cada uma representa... CDL também, os lojistas, mas cada uma representa uma categoria. Agora, quando todas se unem, elas representam, se não 100%, mas uma representatividade muito grande da população do município. Eu fico preocupado com algumas entidades que seriam, vamos dizer assim, forças fortes também, mas elas são usadas em cunho político. O próprio presidente ele tem algum interesse político partidário dentro da entidade. Então a gente tem que... não essas são as entidades maiores, mas nós temos entidades que teriam muita representatividade dentro do município, tá? Que muitas vezes são usadas nesse tipo de situação para fins políticos. Não, eu não posso brigar com o prefeito porque senão depois ele não me dá aquilo ou eu não consigo aquilo. Então a gente tem muita dificuldade para agregar todas. As pessoas não se deram por conta da força que tem o cidadão. Que tem, e acredito que cada vez terá mais. Se a população se der por conta da força que ela tem, ela para de eleger. Nós temos que parar de eleger um vereador, eleger um prefeito, eleger um deputado estadual, eleger um deputado estadual, eleger um governador, eleger um deputado federal, eleger um senador, eleger um presidente. Nós temos que selecionar. Essa é a palavra que nós temos que usar. Daquelas opções todas que nós temos que selecionar aquele que pode defender o meu interesse, o teu interesse, o interesse de todo mundo, e não o interesse dele, do partido dele ou do grupo dele. Sempre olhando a questão da coletividade. Nós temos que selecionar. Parar de eleger. Eleger, tu chega lá e joga qualquer um, está eleito. Ele vai fazer. Nós temos que começar a selecionar. Se nós selecionarmos os nossos votos, a nossa representatividade vai ser mais seleta. E é isso que nós precisamos fazer, é selecionar. Ver quem, porque é amigo, porque é tio, porque é primo, porque é... Não. Conhecido. Ele tem capacidade, ele tem condições, ele pode me representar. Qual é o histórico dele? O que ele faz? Qual é a conduta dele? Qual é a conduta dele? É isso que nós temos que fazer, é selecionar. No momento que nós selecionar, se tu faz uma seleção brasileira, o que é feito? É uma sessão, vai alguém lá, se destaca como treinador, coisa e tal, e ele vai fazer uma seleção. Ele vai buscar os melhores. E é o que nós temos que fazer no quadro político também. Bom, vamos deixar para o segundo bloco a questão da atuação do Observatório agora com a eleição, a campanha política aqui em Farroupilha. Só para fechar, presidente, o senhor fala que baixou da questão dos voluntários no Observatório Social. Baixou o número de voluntários em função da pandemia, enfim, ou se mantém aquele número de 60, 70? A gente continua com 60 e 70. O que diminuiu é assim, aquelas pessoas na faixa de risco, no grupo de risco. No grupo de risco, elas diminuíram a participação. Sim. Tá? Hoje a gente se reúne virtualmente, tá? A maioria das vezes. A diretoria se reúne uma vez a cada 15 dias. A gente se reúne semanalmente e virtualmente, mas uma vez a cada 15 dias, porque tem alguns assuntos que tu tem que tomar uma decisão em conjunto. Então aí a gente faz a reunião, lógico, todo mundo de máscara, respeitando o espaço físico. Uma vez participava 8 ou 9, agora a gente está fazendo a reunião em 4, 5, 6, já extrapolando um pouquinho, porque nós temos que nos prevenir. E se nós queremos, nós cobramos transparência, nós cobramos lisura, nós cobramos coisas, nós temos que ser exemplo. Então nós também estamos procedendo assim. Então, estamos até diminuindo, vamos dizer assim, o repasse de trabalhos, porque muitas vezes talvez o cara tenha que se deslocar para fazer alguma coisa. Então a gente está, vamos dizer assim, selecionando as tarefas para quem e como poder fazer. Certo. Bom, sem querer furar a apresentação, porque não é esse o objetivo, só destaca nesse último quadrimestre o que o Observatório tem olhado, sem entrar em pormenores. A questão de licitação continua, é por aí? Continuamos trabalhando em cima das licitações, tá? Estamos apurando
A questão assim de não vamos divulgar esses números agora, porque nós vamos ter que esperar passar o período de pandemia. Como houve um decreto federal liberando as compras sem licitação, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um cadastro de tudo que foi, de todas as licitações, vamos dizer assim, que ocorreram, as compras que ocorreram, e fazendo um comparativo de preços, porque hoje o Observatório Social disponibilizou uma ferramenta onde a gente tem, vamos dizer assim, um controle de preço do quanto tal prefeitura pagou, quanto tal prefeitura, nós podemos fazer um jogo, ver o que a prefeitura de Bento, Garibaldi, Barbosa, Caxias, Flores da Cunha, Farroupilha adquiriram e quanto pagaram. Isso a gente já consegue fazer. Já temos essa ferramenta. Então, a gente consegue apurar, ver se houve superfaturamento, se não houve superfaturamento, ou quantidades. Né? Tem um caso que nem é nosso aqui, tá? E aí eu digo assim, que o observatório veio e já começou a fazer funcionar outros segmentos, outros setores que não funcionavam. O CAGE do Estado conseguiu lá numa análise ver que o Estado estava comprando lá eu agora não me recordo a quantidade, mas em torno, vamos colocar assim, 1.500.000 luvas para serem distribuídas nas escolas. Se nem tem aula. Se nem tem aula. E o tipo de luva também não era o correto. Eles conseguiram fazer uma economia de quase 2 milhões de reais num produto. Num único produto. Entende? Então o que aconteceu? Como o observatório começou a se destacar com assim, aqueles órgãos fiscalizadores do próprio gestor. Não, peraí, mas se os caras estão fazendo isso, nossa, é atribuição nossa, vamos começar a divulgar também nós. E aí veio, o CAGE já conseguiu isso. A controladoria do município, tá? Embora ela seja meio que, vamos dizer assim, gerida pelo gestor, né? Mas ela começa a funcionar também. Então houveram melhoras no setor de compras, houveram uma série de melhoras dentro do gestor público que torna as coisas mais transparentes e mais dentro da legalidade. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta então falando mais sobre as ações do Observatório Social de Farroupilha para o período da campanha política. Já estamos com esse período aberto, vai até próximo lá do dia 15. Dia 15 é o dia da eleição. Farroupilha vai ter apenas o primeiro turno, não tem o segundo turno, mas enfim, o cidadão é o agente fiscalizador número 1. Depois a gente amplia o que o Observatório também vai trabalhar e como vai atuar durante o período da campanha política. A gente volta em seguida. A Uralcim agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil. E a Uralcim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Uralcim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro.
A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos. Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54 3412 0958. IMEC Supermercados, seu fim de semana fica duplamente melhor. Leite Piá, 1 litro no cartão IMEC, 2,99 cada. Costela ripa bovina, quilo, 24,90. Cerveja Mistel, 350 ml no cartão IMEC, 1,99 cada. Farinha de trigo Nordeste, 5 quilos no cartão IMEC, 11,28 cada. Omo concentrado, 1,6 kg, 13,90. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET, a pauta da ocasião do momento sempre em evidência. É nosso convidado hoje o presidente do Observatório Social de Farroupilha, Carlos Alberto Paes, o Carlinhos Paes. Carlinhos, presidente, o que o Observatório vai fazer agora no período de campanha política, o que pretende fazer e o que pode fazer também orientando a nossa população? Bom, inicialmente a gente vai colocar que nós não podemos nos manifestar porque nós somos apartidários. Então a gente tem que cuidar muito bem o que a gente fala na questão de que não possa ser interpretado depois que a gente está para o lado A, B, C ou D, já que Farroupilha são 4, né? Vamos usar as 4 letras para exatamente não deixar dúvidas. Inclusive nos nossos relatórios, nesse período eleitoral, nós não divulgaremos, mesmo que aconteça, a não ser que seja um fato que a imprensa traga, tá? Né? Mas não será feita divulgação de dados, tá? Que possam ser usados... Para não melindrar os setores. Que possam ser usados em benefício de alguém ou de outro. A ação principal do Observatório na questão eleitoral vai ser o seguinte: a gente vai fazer 2 termos, um termo de... como é que eu vou dizer assim, de compromisso. Termo de compromisso. Compromisso com os vereadores que quiserem assinar. Ninguém com os candidatos a vereadores. Quem quiser assinar, não é obrigado a assinar. É facultativo. É facultativo, assina quem quiser. O que traz esse termo? Só as funções, o que faz um vereador. Mas é um termo de compromisso que ele vai firmar com o observatório para nós poder depois chegar e dizer assim para ele: olha, moço, o senhor cumpriu isso. Parabéns. É uma avaliação. A gente já está fazendo um trabalho junto com a Six Jovem, tá? Que ficou parado em função da pandemia, que nós vamos fazer a avaliação do trabalho dos vereadores. Os que já passaram. Os que estão aí. Os que estão aí e os que vão entrar, já vão entrar dentro da avaliação que a gente vai fazer. Para até traçar um balanço de custo, do que custa um vereador em termos do trabalho dele e o que ele faz. Nós estamos compilando dados, tá? Lógico que existe uma dificuldade em função de pandemia, mas lá adiante nós vamos divulgar o custo de quanto custou o vereador X, quanto custou o vereador Y, o que ele produziu. Esse termo de compromisso do vereador, ele não tem nada, é só a parte legal.
Não tem nada que vá comprometer. É participar ativamente das sessões da Câmara. São 25 itens. Tá? Que é exatamente a função de um vereador. Além disso, o observatório... Que, resumindo, a função ou as funções de um vereador, basicamente são duas, depois, claro, tem outros desmembramentos, que é discutir, propor e analisar leis, a questão da legislação, certo. Legislar e fiscalizar os atos do Executivo Municipal. As ações, inclusive, além das ações do Executivo Municipal. Sim. Se realmente está sendo cumprido as normas e as diretrizes do município, se aquela obra realmente está ocorrendo, se não está havendo, fiscalizar a execução, sim. É a função dele. Claro. Aliás, se tu for observar, o observatório está fazendo a função que seria de um vereador. É importante dizer também que o vereador não pode, de jeito maneira nenhuma, o vereador não tem isso, ó, não tem a caneta na mão para autorizar uma obra, para trocar uma lâmpada. Ele pode ser um agente intermediador junto ao Executivo Municipal. Ele pode levar a demanda da comunidade até o Executivo. Ponto, termina ali o trabalho dele. E fiscalizar se aquela demanda foi atendida ou sim, não. Isso. Se ela não foi, ele pode fazer uma ação, ou fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas. Ele tem poder para isso. Ele tem poderes. Ele tem poder de pedir uma punição. Nós, o Observatório, não temos. Além disso, o que o Observatório está tentando disponibilizar, tá, para a gente diz assim, para os candidatos a vereadores? Existe a Escola de Cidadania, tá, que vamos dizer assim, é um braço junto com o Observatório Social, que tem um curso de 20 horas via mídia, tá? O custo é 200 e poucos reais, mas se for via observatório tem um desconto de 50%, então ele se torna bem barato, vamos dizer, pelos valores de campanha, onde o vereador vai ser passado para o vereador as funções de um vereador e as atribuições de um vereador. Isso a gente estamos agora juntando material para sentar com, vamos dizer assim, as majoritárias, porque além desse termo de compromisso com os vereadores, a gente está fazendo um termo de compromisso com as majoritárias, com os candidatos a prefeito. Nós não estamos entregando um plano de governo, muito pelo contrário, plano de governo, cada candidato tem que fazer o seu. O que a gente dá são eixos que a gente vai cobrar, que seriam assim um eixo na questão de controle, um eixo na questão de transparência, tá? O eixo, esse dos prefeitos são 3 eixos, tá? O eixo de gestão. E cada eixo tem subdivisões, tipo assim, que eles criam um programa de metas de contrato de gestão, um mensuramento da qualidade do serviço prestado, ver se o contribuinte está satisfeito com o serviço que lhe é passado, que ele vai ser usuário. Então são coisas que nada que seja comprometedor ou assim, são linhas básicas, tá? Que a gente vai poder chegar e dizer assim, pô, vem cá, mas as penalidades que vocês tinham para o servidor que não, que foi feito? Foi realizado? Não foi realizado? Transparência, mostrar isso. É só isso que a gente vai cobrar. É cidadania, né? Exatamente. Não é o observatório que está pedindo isso. Aqui senão é a população que tem que pedir. Então a gente só está fazendo esse termo de compromisso de plano de transparência e controle social. Isso é para o candidato a prefeito. Tá? Então a gente vai procurar as majoritárias, vai apresentar e vamos apresentar junto para a majoritária para ver quem, porque ali nas majoritárias, tirando são 3 coligações, né? Sim, tem então, uma chapa é pura, as outras 3 são coligações. Se eu chegar nas majoritárias, eles mesmos vão repassar para os candidatos a vereadores que quiserem fazer. Porque senão os 189 candidatos fica difícil a gente ter o contato. Chegar um a um. A gente já está com dificuldade até de conseguir endereço dos partidos.
porque a gente foi no cartório eleitoral para ver se conseguia, eles não têm de todos, e assim vai, sabe? Então, o que a gente decidiu? Para facilitar, nós vamos nos 4 comitês majoritários, né? Vamos apresentar, vamos marcar, agendar uma reunião com eles, e depois... os comitês vão repassar. A ideia receber, inicial, né? Era fazer uma reunião com todos. Sim. Aí esbarra na questão nós esbarramos na questão da pandemia. Então nós vamos ter que fazer assim, marcar com, não sei se vai ser com os candidatos ou com os representantes das coligações. Os gerentes, sei lá, eu uso o termo gerente, que é o lado que a gente usa. Coordenações. Né? Os coordenadores de campanha, para ver como a gente vai poder fazer isso com eles. Passo para 1 ou 2 e eles vão estipular um prazo, quem quiser fazer. Pronto. No final dessas 20 horas do vereador, do curso do vereador, ele vai receber um certificado, ele vai receber do Observatório Social do Brasil, não é do Observatório Social de Farroupilha. O Observatório Social de Farroupilha é só um braço disso aí. Sim. Então é isso que a gente vai colocar para o que nós... O objetivo é capacitar o candidato a vereador para o cargo que ele está buscando. Exatamente. É aquela questão assim, é selecionar. Volto naquele termo, é selecionar. Quem participou vai estar mais habilitado para ser selecionado. Sim. É claro que depois entra toda a questão da lei orgânica do município, a Câmara tem um regime próprio. Agora imagina se o vereador não sabe, eu não estou generalizando, não estou dizendo o quê, mas pode ter algum candidato que nem saiba tudo o que o vereador pode fazer, né? A gente tem aqui várias, assim, propor adequação ao regime interno da Câmara, as ações de controle social, redução de gastos, rejeitar as contas do Poder Executivo quando tiver parecer desfavorável do Tribunal de Contas. É o que está previsto na legislação, não tem nada fora. O que a gente está exigindo é que ele seja coerente com o discurso, porque é muito fácil. A gente viu muitos casos há pouco tempo que o discurso era um e a prática lá dentro da Câmara foi outra. Aquela questão de ficar em cima do muro, aquela questão de querer abraçar alguma coisa. Não, eu acho que as pessoas têm que ter posição. Ou está certo ou está errado. Não existe o meio certo. Eu uso até uma expressão mais forte, vamos dizer assim, ou teve o crime ou não teve crime. Não existe meio crime. Não tem meio, Então, as ações das pessoas... Ou você é corrupto ou você não é corrupto, não tem meio corrupto, né? Eu não chego até nesse ponto, né? Não, mas eu colocaria assim, a gente tem que cuidar porque isso pode ser usado depois. Tá? Então, as pessoas têm que ter um posicionamento onde elas digam assim, em cima desses fatos que foram apresentados, em cima disso aqui, eu não concordo com isso, voto contra. Mas foi o meu candidato, o meu prefeito, o meu gestor que mandou, e eu sou do partido de situação, eu tenho que votar a favor. Não, tu não tem nada disso. Nós não temos cabresto mais no Brasil, pelo menos é o que eu penso. Não deveria ter. Tá? A posição que eu estou ali, eu não estou representando a situação ou a oposição, eu estou representando quem votou em mim. Eu tenho que ouvir os meus eleitores e expor. Eu posso estar dentro da agremiação X, porque eu não acho que partido político no Brasil nós não temos, nós temos agremiações. A agremiação que eu estou pode pensar de um jeito, mas eu não concordo nesse momento com aquilo que eles estão propondo. Então eu não preciso votar contra os meus princípios. Por isso que nós precisamos selecionar. Deixando bem claro também para quem está nos acompanhando, o Observatório não vai se envolver daqui a pouco em denúncias de campanha irregular, problemas com a campanha, não. Isso tem a Justiça Eleitoral que cuida. O Observatório está preocupado que os eleitos tenham um compromisso com o cargo e capacitação para desempenhar à altura aquele cargo que estão almejando. É isso, né? Não é nossa função o controle, né? Embora venha verba pública. Nós podemos, depois do ocorrido, do processo eleitoral, solicitar as contas para fazer uma análise daqueles documentos e ver se aqueles documentos são realmente corretos. Lógico que se houver uma denúncia comprovada com documentos, coisa e tal, para, vamos dizer assim, gastos de verbas de formas irregulares, nós podemos sim solicitar informações aos partidos, porque eles estão recebendo verbas públicas e
questionar o TSE, questionar a promotoria pública, passar para a promotoria pública para que ela tome as medidas possíveis. Isso nós podemos fazer. Por quê? Porque existe recurso público na campanha. Se forem mal empregados e a gente tiver, vamos dizer assim, comprovação de dados, subsídios, né? Não é aquela coisa, o Adamati gastou, não. Eu quero comprovar. Eu não posso dizer, eu acho que o Adamati gastou. Quero saber que o Adamati gastou isso, exatamente. Preto no branco. Preto no branco. Tudo documentado. Documentado. Presidente, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Lhe deixo com a palavra final. Algo mais que o senhor gostaria em 2, 3 minutos de colocar? À vontade. Eu agradeço a oportunidade, que isso é sempre bom comunicar, mostrar para a sociedade o que a gente faz. Não é uma pessoa, é um grupo. O que menos faço sou eu, tá? Vou ser sincero, é um grupo. Eu sou uma mera figura, né? Representante, mas a gente vai agora, então, procurar os partidos políticos. Sim. E tentar persuadir eles a comprarem essa ideia do selecionar, de qualificar e de habilitar os prováveis candidatos ou quem for eleito. Pode ser que o cara faça só o curso lá depois de eleito. Pode. É uma decisão deles. Nós não impomos nada. A gente simplesmente é uma ferramenta e que está apresentando outras ferramentas para facilitar o trabalho. O objetivo é o bem-estar e sempre olhando o cidadão, né? A comunidade. A melhor aplicação dos recursos nossos. Com certeza. Obrigado, presidente do Observatório Social de Farroupilha, Carlos Alberto Paes, foi o nosso convidado hoje na entrevista do dia. Olha, é uma atitude que merece aplausos do Observatório também, preocupado com a questão da transparência, com o zelo, com o cuidado, na classe política também, porque a vida passa por aí, não tem outro caminho. E nós, por meio do voto, nós colocamos pessoas para nos representar e que essas pessoas nos representem à altura, com dignidade, com transparência. Então, parabéns ao Observatório por propor também, ou eu diria até disponibilizar estas ferramentas para os candidatos. Se eu fosse candidato, eu estaria fazendo porque eu estaria aderindo, porque eu estaria me qualificando. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre pode aprender algo a mais. Finalizamos o programa, voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI indispensável, que não pode ser deixado de lado. A pandemia continua, enfraquece um pouco, mas não está vencida ainda. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia aqui na TV Serra, nesse mesmo horário.